Espírito Santo, te entrego minha alma cansada, estou no limite da minha dor. A vida moderna pode ser esmagadora. Todos os dias enfrentamos pressões que nos levam ao limite, nos deixando cansados e espiritualmente exaustos. O trabalho, as expectativas sociais, as responsabilidades familiares e a busca incessante por sucesso podem criar um peso que parece insuportável. Muitas vezes, essa pressão nos afasta de nossa fé, fazendo-nos questionar nossa conexão com o divino. Sentimos-nos sozinhos em meio à multidão, lutando para encontrar um propósito em meio à agitação. A sensação de estar sobrecarregado pode ser avassaladora, levando-nos a um estado de desespero e dúvida. Quantas vezes você já se pegou pensando que não consegue mais? Que a carga é pesada demais para suportar? É comum que esses sentimentos de exaustão espiritual nos deixem desanimados, nos fazendo sentir que estamos perdendo a capacidade de acreditar e de confiar em algo maior. No entanto, é exatamente nesses momentos que nos lembramos da importância de nos entregarmos ao Espírito Santo, que é nosso conforto e guia em tempos de dor e incerteza. Neste vídeo, vamos explorar como esses desafios impactam nossa vida espiritual e emocional. O que acontece quando nos sentimos sobrecarregados? Como podemos resgatar nossa conexão com o Espírito Santo em momentos de dor e desespero? Este é um convite para uma jornada de autodescoberta e cura, onde juntos vamos aprender a encontrar paz em meio ao caos. Ao longo deste vídeo, você encontrará insights, testemunhos e práticas que o ajudarão a se reconectar com sua fé e a encontrar um caminho para a renovação. Prepare-se para se abrir para a transformação que pode ocorrer quando entregamos nossas almas cansadas ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie e nos fortaleça. A esperança está ao nosso alcance, mesmo quando tudo parece sombrio. Vamos juntos descobrir como podemos nos levantar e continuar nossa jornada com fé renovada. O peso da vida moderna. A vida contemporânea nos impõe um ritmo frenético, onde as obrigações parecem nunca ter fim. O trabalho exige de nós longas horas, muitas vezes negligenciando nosso bem-estar e a saúde mental. As pressões sociais, seja na família, no círculo de amigos ou nas redes sociais, aumentam a sensação de inadequação e solidão. Em um mundo que valoriza a produtividade acima de tudo, esquecemos de cuidar de nossa alma. O resultado é um cansaço profundo que não se limita apenas ao físico, mas se estende à nossa espiritualidade. Esse cansaço espiritual se manifesta de várias maneiras. Podemos nos sentir desconectados, sem propósito, como se estivéssemos apenas passando pelos movimentos da vida sem realmente vivê-la. A exaustão nos faz questionar nossa fé, levando-nos a um estado de incerteza e desespero. É nesse contexto que muitos se perguntam: onde está Deus em meio a tanta dor? A verdade é que Ele está sempre presente, mesmo quando não conseguimos vê-lo. É fundamental reconhecer que esses momentos de desespero não definem nossa relação com o divino. Quando nos sentimos sobrecarregados, é comum buscar soluções imediatas, como o escapismo, através de distrações. No entanto, essas soluções apenas proporcionam alívio temporário. Precisamos de algo mais profundo e duradouro. O Espírito Santo nos oferece essa profundidade. Ele é nosso consolo e nossa força, pronto para nos ajudar a carregar nossos fardos. Ao tomarmos consciência do peso que carregamos, podemos dar o primeiro passo para a libertação. Precisamos aprender a entregar nossas preocupações e ansiedades a Ele. Imagine por um momento como seria sua vida se você pudesse se livrar desse peso. Como você se sentiria? O que você faria se pudesse encarar cada dia com renovado vigor e esperança? Essa transformação é possível. Quando nos voltamos para o Espírito Santo, encontramos não apenas alívio, mas também um novo propósito. Ele nos convida a uma vida de entrega e confiança,
onde podemos descansar em sua presença. É essencial que aprendamos a cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo, especialmente em tempos de dificuldade. Esse processo requer prática e disposição. Não se trata de encontrar respostas instantâneas, mas de entender que a jornada em direção à cura é um passo a passo. À medida que abrimos nossos corações e nos dispomos a ouvir, começamos a perceber a orientação e o amor que sempre estiveram ao nosso alcance. Neste primeiro tópico, vamos nos aprofundar nas várias dimensões do cansaço moderno e como ele afeta nossa conexão com a espiritualidade. Através de histórias e reflexões, buscamos não apenas reconhecer as dificuldades, mas também descobrir caminhos para a renovação e a esperança. O Espírito Santo está aqui para nos apoiar, e juntos podemos aprender a nos levantar e a caminhar novamente, mesmo quando a vida parece pesada demais, compreendendo a exaustão espiritual. O exaustão espiritual é um fenômeno que muitas pessoas experimentam, mas poucas conseguem identificar plenamente. Não se trata apenas de estar cansado fisicamente ou emocionalmente, mas de um profundo vazio que pode surgir quando nos sentimos desconectados de nossa fé e de nós mesmos. Esse estado, muitas vezes, se manifesta em forma de apatia, desmotivação e uma sensação de que estamos apenas passando pelos dias sem propósito. A vida pode parecer uma rotina sem fim, onde cada dia se assemelha ao anterior, levando-nos a questionar o significado de nossas ações e nossa própria existência. Muitos acreditam que a exaustão espiritual é uma fraqueza, mas essa percepção é enganosa. Na verdade, é um sinal de que estamos lutando contra forças internas e externas que nos desgastam. A pressão constante para atender às expectativas, tanto pessoais quanto sociais, pode nos deixar sobrecarregados. Isso é particularmente verdadeiro em uma sociedade que valoriza a produtividade, fazendo com que muitos sintam que precisam estar sempre ligados e disponíveis. Mas o que acontece quando não conseguimos mais manter esse ritmo? Experiências de vida, traumas não resolvidos e a busca por aceitação podem contribuir para esse estado de cansaço espiritual. Quando nos deparamos com perdas, frustrações ou crises de identidade, esse desgaste pode se intensificar. É como se estivéssemos em um deserto espiritual, sem água, sem sombra, nos sentindo perdidos e sozinhos. Nesse deserto, a voz do Espírito Santo muitas vezes é difícil de ouvir. Contudo, é crucial lembrar que mesmo nesse estado, não estamos sozinhos. O Espírito está sempre presente, mesmo que não consigamos percebê-lo. Reconhecer a exaustão espiritual é o primeiro passo para a cura. É necessário olhar para dentro e identificar as fontes desse cansaço. Você já se perguntou o que realmente está pesando sobre sua alma? Quais preocupações ou medos estão ocupando seu coração? Essa introspecção pode ser desconfortável, mas é um caminho vital para a renovação. Quando admitimos que estamos exaustos, abrimos espaço para que Deus intervenha em nossas vidas. Uma prática poderosa que pode ajudar nesse processo é a meditação e a oração. Ao desacelerar e buscar momentos de silêncio, criamos um espaço para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele deseja nos guiar, nos confortar e nos ajudar a carregar nossos fardos. A oração, nesse contexto, não é uma simples recitação de palavras, mas um diálogo profundo com Deus, onde expressamos nossas dúvidas, medos e esperanças. É uma oportunidade de nos entregarmos a Ele, permitindo que sua presença nos envolva. A leitura da Bíblia também pode ser uma fonte de renovação espiritual. As Escrituras estão repletas de promessas de esperança e conforto. Em momentos de exaustão, as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, nos lembram que podemos encontrar descanso nele.
Ele nos convida a deixar de lado nossos fardos e a entregar nossas preocupações. Esse convite é um lembrete de que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. Durante essa jornada de autodescoberta, é importante também buscar apoio na comunidade. Compartilhar nossas lutas com amigos ou grupos de apoio pode ser um passo significativo para aliviar a carga. A solidariedade e o amor do próximo podem ser canais através dos quais o Espírito Santo trabalha, trazendo cura e renovação. Muitas vezes, a conexão com outros que enfrentam desafios semelhantes pode nos ajudar a perceber que não estamos sozinhos em nossa luta. O exaustão espiritual não precisa ser um destino final, mas um ponto de partida para uma nova vida. Ao reconhecer e entender esse estado, podemos nos abrir para a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em nós. Ele é a fonte de renovação e força, capaz de restaurar nossa alegria e propósito. Ao longo deste vídeo, vamos explorar mais profundamente como essa renovação é possível, mesmo em meio às dificuldades. Vamos juntos descobrir como podemos nos levantar novamente, fortalecidos pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. O papel do Espírito Santo na cura. A jornada de cura espiritual é profundamente transformadora e muitas vezes é guiada pela presença do Espírito Santo. Quando nos sentimos perdidos, exaustos ou quebrados, é fundamental lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo atua como nosso conselheiro, confortador e guia, sempre pronto para nos ajudar a enfrentar as tempestades da vida. Sua função na cura é multifacetada, oferecendo não apenas consolo, mas também a força necessária para seguir em frente. No momento em que nos entregamos a Ele, começamos a perceber uma mudança interna. A cura não é apenas uma questão de aliviar a dor. Trata-se de restaurar a nossa conexão com Deus e com nós mesmos. O Espírito Santo nos oferece um espaço seguro, onde podemos ser honestos sobre nossas lutas e vulnerabilidades. É nesse espaço que encontramos a coragem para confrontar nossas feridas e deixar que a luz divina as cure. Esse processo muitas vezes envolve um diálogo sincero com Deus, onde expressamos nossos medos, inseguranças e anseios. Um aspecto poderoso da presença do Espírito Santo é a capacidade de criar um ambiente de paz. Quando nos voltamos para Ele em oração, encontramos um refúgio em meio ao caos. É como se a tempestade ao nosso redor se acalmasse, permitindo-nos ver a situação de uma nova perspectiva. Essa paz, que excede todo o entendimento, conforme mencionado em Filipenses capítulo 4, versículo 7, é um presente do Espírito Santo, guiando-nos em momentos de incerteza. Além disso, o Espírito Santo também nos ajuda a fortalecer nossa fé. Em tempos de dor, é fácil questionar tudo, até mesmo nossa crença em Deus. No entanto, quando permitimos que o Espírito Santo atue em nossas vidas, Ele nos lembra de suas promessas e fidelidade. Ele nos conduz a recordar momentos em que experimentamos sua intervenção e amor. Essas lembranças se tornam âncoras em tempos de tempestade, reafirmando nossa confiança nele. A cura espiritual também implica um processo de liberação. Muitas vezes carregamos dentro de nós amarras emocionais e espirituais que nos prendem ao passado. O Espírito Santo nos ajuda a reconhecer essas correntes e a libertar-nos delas. Isso pode envolver o perdão a nós mesmos e aos outros, um passo essencial para a cura. Quando nos libertamos do peso do ressentimento e da culpa, abrimos espaço para a cura e a renovação. Um exemplo poderoso dessa dinâmica é a transformação que ocorre quando nos abrimos para a ação do Espírito Santo em nossa vida. Imagine alguém que, após anos de dor e sofrimento, decide entregar suas feridas ao Espírito. Essa decisão não é apenas um ato de fé, mas um convite à cura. À medida que essa pessoa permite que o Espírito Santo entre em sua vida, ela começa a experimentar uma mudança radical.
As memórias dolorosas não desaparecem instantaneamente, mas a maneira como elas impactam sua vida se transforma. A dor se torna um testemunho de superação e as cicatrizes se tornam marcas de vitória. É importante lembrar que a cura espiritual não é um processo linear. Existem altos e baixos, momentos de avanço e retrocesso. Contudo, a presença constante do Espírito Santo nos assegura que não estamos sozinhos nessa jornada. Ele nos encoraja a perseverar, a confiar no processo e a manter a esperança viva. Cada passo que damos em direção à cura é um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. Durante este vídeo, vamos explorar diferentes maneiras de convidar o Espírito Santo para atuar em nossas vidas. Como podemos criar um espaço para ouvir sua voz? Quais práticas podem nos ajudar a fortalecer nossa conexão com Ele? Vamos discutir orações, meditações e até mesmo momentos de silêncio, onde podemos nos abrir para a sua presença. A cura é um presente que nos é oferecido e, ao aceitá-lo, nos tornamos instrumentos de transformação, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que nos rodeiam. Juntos vamos descobrir como o Espírito Santo pode transformar nossas vidas, trazendo cura, esperança e renovação a partir do interior. Está pronto para essa jornada de transformação? O Espírito Santo está aqui, esperando para nos guiar. Encontrando força na fé. A busca por força em momentos de fraqueza é uma experiência universal, e muitos de nós já estivemos em situações em que nos sentimos completamente desamparados. A vida tem a capacidade de nos desafiar de maneiras que testam não apenas nosso físico, mas também nossa espiritualidade. Quando nos deparamos com dificuldades, a tendência pode ser recuar, nos isolarmos ou mesmo abandonarmos nossa fé. No entanto, é precisamente nesses momentos que somos chamados a buscar a força que vem do nosso relacionamento com Deus e do Espírito Santo. A fé, muitas vezes, é vista como uma âncora em tempos de tempestade. Quando nos sentimos fracos, é fácil nos perdermos em nossos próprios pensamentos e sentimentos, questionando nosso valor e nosso propósito. Contudo, o Espírito Santo nos lembra que a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de nossa conexão com o divino. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, somos lembrados de que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa afirmação nos desafia a reavaliar como percebemos nossas limitações e fraquezas. A experiência de se sentir fraco não é uma falha. É uma parte natural da condição humana. Quando reconhecemos nossas fraquezas, abrimos a porta para o poder do Espírito Santo agir em nossas vidas. Através da oração e da entrega, encontramos a capacidade de enfrentar as adversidades com uma nova perspectiva. A oração, nesse contexto, não é apenas uma lista de pedidos, mas um ato de entrega e confiança. Quando nos voltamos a Deus, entregamos nossas preocupações e medos, permitindo que Ele nos fortaleça nas áreas em que nos sentimos mais vulneráveis. Além disso, a fé nos proporciona um senso de propósito e direção. Quando nos sentimos perdidos, é fácil perder o foco do que realmente importa. O Espírito Santo nos guia, trazendo clareza em tempos de confusão. Ele nos ajuda a ver além das dificuldades momentâneas e a focar na promessa de um futuro melhor. Isso é especialmente vital quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Ao olharmos para as Escrituras, encontramos diversas histórias de pessoas que enfrentaram grandes dificuldades, mas que encontraram força em sua fé. Um exemplo notável é a história de Davi, que enfrentou gigantes e adversidades, mas sempre se voltou para Deus em busca de força. Em Salmos 27, versículo 1, Davi declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Essa confiança inabalável é um testemunho do poder da fé.
Quando encontramos nossa segurança em Deus, somos capazes de enfrentar qualquer desafio que se apresente. É importante também lembrar que a força não significa ausência de fraqueza. Em vez disso, é a capacidade de reconhecer nossas limitações e, ao mesmo tempo, confiar que Deus está conosco em cada passo do caminho. Essa confiança nos permite enfrentar a vida com coragem, sabendo que não estamos sozinhos. O Espírito Santo é nosso companheiro fiel, pronto para nos apoiar e encorajar, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Através de momentos de adoração e louvor, podemos também encontrar força. A música tem um poder único de elevar nosso espírito e nos conectar com o divino. Quando nos reunimos em adoração, seja em comunidade ou individualmente, somos lembrados do amor e da fidelidade de Deus. O louvor se torna uma maneira de reabastecer nossa alma, permitindo que o Espírito Santo nos fortaleça e nos renove. À medida que exploramos a busca por força em nossa fé, é essencial que nos lembremos de que somos todos parte de um corpo maior. A comunidade de crentes nos oferece apoio e encorajamento, permitindo que compartilhemos nossas lutas e triunfos. Não precisamos enfrentar nossas dificuldades sozinhos. Quando nos unimos em fé, encontramos força e coragem para perseverar, superando os desafios da vida através da fé. A vida é repleta de desafios que podem nos abalar e nos fazer sentir que estamos lutando uma batalha interminável. Cada um de nós enfrenta dificuldades, sejam elas emocionais, físicas, financeiras ou espirituais. Esses obstáculos podem ser desanimadores e, em muitos casos, nos levam a questionar tudo, incluindo nossa fé. No entanto, é precisamente em meio a esses desafios que encontramos oportunidades para crescer e fortalecer nossa relação com Deus. A superação, muitas vezes, é um processo que nos molda, e a fé desempenha um papel central nessa jornada. Quando confrontados com adversidades, a primeira reação pode ser a de desespero ou desânimo. É natural sentir-se sobrecarregado e impotente diante de circunstâncias que parecem insuperáveis. No entanto, a fé nos oferece uma perspectiva diferente. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa nos convida a acreditar que mesmo os momentos mais difíceis podem ser usados para o nosso benefício e crescimento espiritual. A superação não se trata apenas de encontrar soluções rápidas para nossos problemas, mas de entender que cada desafio pode ser uma oportunidade de aprendizado. Ao enfrentarmos dificuldades, somos chamados a nos voltar para Deus, buscando sua orientação e força. O Espírito Santo nos lembra que não estamos sozinhos. Ele é nosso conselheiro e conforto, pronto para nos ajudar a navegar pelas tempestades da vida. Essa ajuda, muitas vezes, se manifesta através de uma paz interior que nos permite enfrentar as dificuldades com fé renovada. Um aspecto essencial da superação é a resiliência, que é a capacidade de se recuperar após dificuldades. A fé nos ensina a ser resilientes, pois nos dá a esperança de um futuro melhor. Quando sabemos que temos um propósito maior e que Deus está conosco, encontramos a força para continuar. A resiliência não significa ignorar a dor ou os desafios, mas sim reconhecer que eles fazem parte da jornada. Aprender a confiar em Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido, é um passo crucial para a superação. Às vezes, a superação pode envolver mudanças em nossa perspectiva. Em vez de ver os desafios como barreiras intransponíveis, podemos começar a vê-los como degraus que nos elevam a um novo nível de crescimento. Essa mudança de mentalidade pode ser difícil, mas é aqui que o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos dá a sabedoria para entender as lições que podemos aprender
através das dificuldades. Quando nos permitimos ser moldados por nossas experiências, crescemos em fé e em caráter. A oração é uma ferramenta poderosa nesse processo de superação. Em momentos de dificuldade, dedicar tempo à oração nos permite despejar nossos medos e ansiedades aos pés de Jesus. Ele nos convida a lançar sobre ele todas as nossas preocupações, conforme mencionado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Essa entrega é libertadora e nos ajuda a continuar avançando, mesmo quando a situação parece desesperadora. Através da oração, encontramos não apenas consolo, mas também a coragem necessária para enfrentar os desafios que se apresentam. A comunidade de crentes também desempenha um papel vital na superação. Compartilhar nossas lutas com outros ajuda a aliviar o peso que carregamos. Juntos, podemos nos encorajar e apoiar, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. A Bíblia nos exorta a carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. E essa prática fortalece nossa fé coletiva. Quando unimos nossas forças, encontramos esperança e encorajamento para continuar lutando. O poder do perdão. O perdão é um dos temas mais profundos e transformadores da vida cristã. Muitas vezes a mágoa e o ressentimento podem se instalar em nossos corações, criando barreiras entre nós e aqueles que amamos, e até mesmo entre nós e Deus. A falta de perdão pode nos manter presos a um ciclo de dor, impedindo nosso crescimento espiritual e emocional. No entanto, o ato de perdoar é um dos maiores presentes que podemos oferecer a nós mesmos e aos outros. O Espírito Santo nos guia nesse processo, ajudando-nos a liberar as feridas que nos prendem. Quando pensamos em perdão, é fácil associá-lo a um ato de fraqueza, mas na verdade é um ato de grande força e coragem. Perdoar não significa minimizar a dor que fomos causados ou ignorar as injustiças. Significa, ao contrário, reconhecer o que aconteceu e escolher liberar o poder que essas experiências têm sobre nós. É um ato de libertação que nos permite seguir em frente. Jesus nos ensina isso de maneira clara em Mateus capítulo 6, versículo 14, onde afirma que se perdoarmos as ofensas dos outros, também seremos perdoados. Essa conexão entre o nosso perdão e o perdão de Deus é fundamental para a nossa própria cura. O perdão é um processo que pode ser desafiador, especialmente quando lidamos com feridas profundas. Muitas vezes, podemos sentir que não conseguimos perdoar. Essa luta é normal e faz parte da experiência humana. O Espírito Santo está sempre presente para nos ajudar a dar esse passo. Ele nos encoraja a olhar para dentro e a confrontar nossas emoções, oferecendo conforto e força ao longo do caminho. Ao permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, começamos a compreender a importância do perdão em nossas vidas. Um dos primeiros passos para o perdão é a oração. Ao orarmos, podemos expressar nossas dores e frustrações a Deus. Isso é vital, pois nos permite trabalhar nossas emoções de maneira saudável. Quando trazemos nossas mágoas à presença de Deus, Ele nos dá a perspectiva que precisamos para entender a situação de maneira mais ampla. Oração é um convite para que o Espírito Santo intervenha em nossos corações, trazendo cura e renovação. Além disso, é essencial lembrar que perdoar não significa que precisamos restabelecer um relacionamento com a pessoa que nos feriu. O perdão é uma escolha que fazemos por nós mesmos para não sermos mais escravizados pela dor. É um ato de amor próprio e de respeito por nossa própria saúde emocional. O Espírito Santo nos ajuda a discernir quando e como perdoar, guiando-nos em direção ao que é melhor para nosso bem-estar espiritual e emocional. Outra dimensão do perdão é aprender a nos perdoar. Muitas vezes somos nossos piores críticos e carregamos a culpa e o arrependimento por erros passados. O perdão a nós mesmos é igualmente importante. Quando reconhecemos que somos humanos,
e que todos cometemos erros, podemos abrir espaço para a cura. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Escritura nos lembra que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa promessa é um lembrete poderoso de que a misericórdia de Deus se estende a todos, inclusive a nós mesmos. O perdão também traz a possibilidade de transformação. Quando liberamos o ressentimento, criamos um espaço para a cura e o crescimento. O Espírito Santo não apenas nos ajuda a perdoar, mas também nos transforma à medida que nos permitimos viver nessa liberdade. O ato de perdoar pode ser um catalisador para novos começos, tanto em nossos relacionamentos quanto em nossa vida espiritual. Ao deixarmos de lado o passado, podemos olhar para o futuro com esperança e expectativa. O poder do perdão. O perdão é um dos temas mais profundos e transformadores da vida cristã. Muitas vezes a mágoa e o ressentimento podem se instalar em nossos corações, criando barreiras entre nós e aqueles que amamos, e até mesmo entre nós e Deus. A falta de perdão pode nos manter presos a um ciclo de dor, impedindo nosso crescimento espiritual e emocional. No entanto, o ato de perdoar é um dos maiores presentes que podemos oferecer a nós mesmos e aos outros. O Espírito Santo nos guia nesse processo, ajudando-nos a liberar as feridas que nos prendem. Quando pensamos em perdão, é fácil associá-lo a um ato de fraqueza, mas na verdade é um ato de grande força e coragem. Perdoar não significa minimizar a dor que fomos causados ou ignorar as injustiças. Significa, ao contrário, reconhecer o que aconteceu e escolher liberar o poder que essas experiências têm sobre nós. É um ato de libertação que nos permite seguir em frente. Jesus nos ensina isso de maneira clara em Mateus capítulo 6, versículo 14, onde afirma que, se perdoarmos as ofensas dos outros, também seremos perdoados. Essa conexão entre o nosso perdão e o perdão de Deus é fundamental para a nossa própria cura. O perdão é um processo que pode ser desafiador, especialmente quando lidamos com feridas profundas. Muitas vezes, podemos sentir que não conseguimos perdoar. Essa luta é normal e faz parte da experiência humana. O Espírito Santo está sempre presente para nos ajudar a dar esse passo. Ele nos encoraja a olhar para dentro e a confrontar nossas emoções, oferecendo conforto e força ao longo do caminho. Ao permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, começamos a compreender a importância do perdão em nossas vidas. Um dos primeiros passos para o perdão é a oração. Ao orarmos, podemos expressar nossas dores e frustrações a Deus. Isso é vital, pois nos permite trabalhar nossas emoções de maneira saudável. Quando trazemos nossas mágoas à presença de Deus, Ele nos dá a perspectiva que precisamos para entender a situação de maneira mais ampla. Oração é um convite para que o Espírito Santo intervenha em nossos corações, trazendo cura e renovação. Além disso, é essencial lembrar que perdoar não significa que precisamos restabelecer um relacionamento com a pessoa que nos feriu. O perdão é uma escolha que fazemos por nós mesmos para não sermos mais escravizados pela dor. É um ato de amor próprio e de respeito por nossa própria saúde emocional. O Espírito Santo nos ajuda a discernir quando e como perdoar, guiando-nos em direção ao que é melhor para nosso bem-estar espiritual e emocional. Outra dimensão do perdão é aprender a nos perdoar. Muitas vezes somos nossos piores críticos e carregamos a culpa e o arrependimento por erros passados. O perdão a nós mesmos é igualmente importante. Quando reconhecemos que somos humanos e que todos cometemos erros, podemos abrir espaço para a cura. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Escritura nos lembra que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa promessa
É um lembrete poderoso de que a misericórdia de Deus se estende a todos, inclusive a nós mesmos. O perdão também traz a possibilidade de transformação. Quando liberamos o ressentimento, criamos um espaço para a cura e o crescimento. O Espírito Santo não apenas nos ajuda a perdoar, mas também nos transforma à medida que nos permitimos viver nessa liberdade. O ato de perdoar pode ser um catalisador para novos começos, tanto em nossos relacionamentos quanto em nossa vida espiritual. Ao deixarmos de lado o passado, podemos olhar para o futuro com esperança e expectativa, encontrando paz em tempos turbulentos. A busca por paz em tempos de turbulência é um desejo presente em muitos corações. A vida moderna nos apresenta uma série de desafios e incertezas que podem abalar nossa serenidade interior. As notícias diárias, as pressões do trabalho, as preocupações financeiras e os relacionamentos tumultuados podem criar um ambiente de ansiedade e inquietação. No entanto, a paz que Deus oferece é diferente de qualquer coisa que o mundo possa proporcionar. Essa paz transcende as circunstâncias e é acessível a todos que buscam a Deus. A Bíblia nos assegura em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa promessa nos convida a confiar que, mesmo em meio às tempestades da vida, podemos encontrar uma paz que não depende de nossa situação externa. É uma paz que é cultivada através da nossa relação com Deus e da ação do Espírito Santo em nossos corações. Nos momentos de crise, é natural sentir ansiedade e medo. No entanto, o primeiro passo para encontrar paz é direcionar nossos medos e preocupações a Deus. A oração é uma ferramenta poderosa que nos permite expressar nossos sentimentos a Ele. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, somos exortados a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Essa entrega é libertadora. Ao falarmos com Deus sobre nossas preocupações, começamos a liberar o peso que carregamos. Além da oração, a meditação nas Escrituras é uma prática que nos ajuda a encontrar paz. Quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus, encontramos promessas e verdades que nos confortam. Em Salmos 46, versículo 10, somos lembrados: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa instrução nos convida a parar, refletir e reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. A meditação nos permite desconectar do caos ao nosso redor e reorientar nossos corações e mentes para a paz que Ele oferece. O Espírito Santo também é nosso consolador e ajudador em momentos de dificuldade. Ele nos traz lembranças das promessas de Deus e nos ajuda a permanecer firmes em nossa fé. Quando nos sentimos sobrecarregados, o Espírito Santo nos conforta, trazendo uma sensação de segurança e tranquilidade. É importante abrir nossos corações para a ação do Espírito, permitindo que Ele nos guie e nos fortaleça em tempos difíceis. Outro aspecto fundamental para encontrar paz é cultivar a gratidão. A gratidão nos ajuda a mudar nossa perspectiva, focando nas bênçãos que já temos, em vez de nos concentrarmos apenas nas dificuldades. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, somos exortados a deixar que a paz de Cristo governe em nossos corações. Quando praticamos a gratidão, abrimos espaço para que a paz de Cristo reine em nossas vidas. Ao reconhecer e agradecer pelas pequenas e grandes bênçãos, nossa ansiedade diminui e nossa confiança em Deus aumenta. Também é essencial estar cercado por uma comunidade de fé. O suporte de amigos e irmãos na fé pode ser um conforto imenso em tempos de crise. Compartilhar nossas lutas e orações com eles nos ajuda a não nos sentirmos sozinhos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, somos incentivados a nos reunir e encorajar uns aos outros.
Essa união fortalece nossa fé e nos lembra que a paz de Deus é uma experiência coletiva, não apenas individual. Viver uma vida com propósito. A vida é uma jornada repleta de questionamentos sobre nosso propósito e significado. Muitas vezes nos encontramos em um mar de incertezas, perguntando-nos: qual é o meu propósito? Ou por que estou aqui? Essas perguntas são naturais e refletem uma busca interna por algo mais significativo. A boa notícia é que Deus tem um plano único e especial para cada um de nós. E compreender esse propósito pode trazer uma profunda sensação de realização e paz. O primeiro passo para viver uma vida com propósito é reconhecer que cada um de nós foi criado com um objetivo divino. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, é dito que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que não somos um acidente, mas sim parte de um plano maior. Ao aceitarmos essa verdade, começamos a ver nossas vidas sob uma nova perspectiva, onde cada experiência, cada desafio e cada alegria tem um significado. Descobrir nosso propósito muitas vezes envolve um processo de autorreflexão e oração. O Espírito Santo nos guia nesse caminho, ajudando-nos a discernir nossas paixões, dons e talentos. Ao dedicarmos tempo para buscar a Deus, Ele revela gradualmente o que Ele deseja que façamos. É importante lembrar que o propósito não se limita a grandes realizações. Às vezes, nosso propósito pode ser encontrado nas pequenas coisas do dia a dia, como ser um bom amigo, apoiar um familiar ou servir a nossa comunidade. Além disso, viver com propósito implica em estar aberto a mudanças e novas direções. Muitas vezes, podemos nos sentir confortáveis em nossa rotina, mas Deus pode estar chamando-nos para algo diferente. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus nos assegura que tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Às vezes, esses planos podem nos levar por caminhos inesperados, mas confiar no Senhor e em seu plano é essencial para a nossa jornada. Outra dimensão importante de viver uma vida com propósito é entender que somos chamados a servir aos outros. O amor e o serviço ao próximo são fundamentais na vida cristã. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus nos ensina que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ao nos dedicarmos a ajudar os outros, encontramos um sentido mais profundo em nossas vidas. O Espírito Santo nos capacita a sermos instrumentos de amor e compaixão, mostrando que nosso propósito, muitas vezes, está interligado ao bem-estar dos outros. A comunidade também desempenha um papel fundamental na descoberta e vivência do nosso propósito. Estar cercado por pessoas que compartilham da mesma fé e valores pode nos encorajar a buscar o que Deus tem para nós. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17, é dito que, como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o outro. Através do apoio e do encorajamento mútuo, podemos nos ajudar a crescer e a descobrir nossos dons e talentos. À medida que avançamos em nossa jornada, é importante lembrar que viver com propósito não significa que não enfrentaremos desafios. Na verdade, muitas vezes, os desafios nos moldam e nos preparam para o que Deus tem reservado para nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada dificuldade pode ser uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus e nos tornarmos mais fortes em nossa fé. A importância da entrega. A entrega é uma das práticas espirituais mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que podemos experimentar em nossa jornada de fé. Em um mundo que valoriza o controle e a autossuficiência, a ideia de se render pode parecer contraditória.
No entanto, a verdadeira entrega a Deus é um ato de confiança profunda que nos permite experimentar sua paz e direção em nossas vidas. A entrega não é um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de fé e dependência do Senhor. Quando falamos sobre entrega, muitas vezes pensamos em abrir mão do controle sobre nossas circunstâncias. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Essa confiança é o fundamento da entrega. Ao reconhecermos que Deus está no controle e que suas promessas são verdadeiras, podemos soltar as preocupações que nos atormentam. Surrendering significa reconhecer que, mesmo em meio ao caos, Deus está trabalhando para o nosso bem. O Espírito Santo desempenha um papel crucial nesse processo de entrega. Ele nos guia e nos convence da necessidade de confiar em Deus. Muitas vezes, podemos lutar contra a entrega, temendo o que pode acontecer se deixarmos tudo nas mãos de Deus. No entanto, o Espírito Santo nos encoraja a lembrar que Deus é bom e que seus planos são sempre para o nosso bem. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos lembrados a não nos preocuparmos, mas a levar nossas ansiedades a Deus em oração. Essa prática de entrega traz alívio e liberdade. Além disso, a entrega nos ajuda a alinhar nossos desejos e objetivos com a vontade de Deus. Muitas vezes, podemos ter planos que parecem bons, mas não necessariamente são os melhores para nós. Ao entregarmos nossos planos a Deus, permitimos que Ele revele seu caminho para nós. Em Salmos 37, versículo 5, somos exortados a entregar o nosso caminho ao Senhor. Quando fazemos isso, encontramos um senso de paz que vem de saber que estamos seguindo a direção que Ele preparou. A entrega também nos convida a uma vida de humildade. Reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos da orientação de Deus é um passo importante na nossa jornada de fé. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, somos instruídos a humilhar-nos diante do Senhor e Ele nos exaltará. Essa humildade é fundamental para permitir que Deus trabalhe em nossas vidas. Ao nos rendermos, abrimos espaço para que Deus nos molde e nos transforme de acordo com sua vontade. Outro aspecto importante da entrega é a prática da adoração. Quando nos rendemos a Deus em adoração, reconhecemos sua grandeza e soberania. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, somos chamados a apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse ato de adoração é uma forma poderosa de entrega, pois nos lembramos de que pertencemos a Ele. A adoração nos ajuda a alinhar nossos corações com o coração de Deus e nos prepara para aceitar sua vontade, superando o medo e a ansiedade através da fé. O medo e a ansiedade são sentimentos universais que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Eles podem surgir em resposta a situações estressantes, incertezas sobre o futuro ou experiências traumáticas. No entanto, a boa notícia é que, através da fé, podemos encontrar força e esperança para superar esses desafios. A fé nos oferece um fundamento sólido que nos ajuda a enfrentar e transformar nossos medos em confiança e paz. A Bíblia nos ensina que não precisamos enfrentar o medo sozinhos. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus nos assegura: "Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus." Essa promessa nos lembra que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos confiar na presença constante de Deus em nossas vidas. Quando nos sentimos sobrecarregados pelo medo, é essencial voltar-nos para essa verdade e buscar apoio em nossa relação com Ele.
o Espírito Santo é nosso consolador e nos ajuda a lidar com o medo e a ansiedade. Ele nos dá coragem para enfrentar as situações que nos aterrorizam e nos lembra de que Deus tem um plano para nossas vidas. A oração é uma ferramenta poderosa que nos permite expressar nossos medos a Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos instruídos a não nos preocuparmos, mas a levar tudo a Deus em oração. Quando fazemos isso, podemos liberar nossas ansiedades e permitir que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes. Além da oração, a meditação nas Escrituras é fundamental para enfrentar o medo. Quando lemos e refletimos sobre a palavra de Deus, encontramos promessas de proteção e encorajamento. O Salmo 56, versículo 3, nos diz: em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Essa meditação nos ajuda a reorientar nossos pensamentos, lembrando-nos das verdades sobre quem Deus é e do que Ele pode fazer em nossas vidas. A prática da gratidão também desempenha um papel importante na superação do medo e da ansiedade. Quando focamos nas bênçãos que já temos, mudamos nossa perspectiva e diminuímos a intensidade de nossos medos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos exortados a dar graças em todas as circunstâncias. A gratidão nos ajuda a reconhecer a bondade de Deus, mesmo em meio às dificuldades, e nos dá forças para continuar avançando. É crucial também buscar apoio na comunidade de fé. Compartilhar nossos medos e ansiedades com amigos e irmãos na fé pode proporcionar conforto e encorajamento. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, somos instruídos a levar os fardos uns dos outros. Quando nos apoiamos mutuamente, podemos enfrentar nossos medos juntos e fortalecer nossa fé.